Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aos queridos irmãos e amigos do Grupo Espírita Ermelinda Lopes, nossos votos de muita paz, de muito equilíbrio e de harmonia. Que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, as bênçãos de Maria de Nazaré, possam continuar favorecendo a todos nós, nos dando a devida lucidez, à luz dessa doutrina consoladora, a respeito de nossas responsabilidades conosco mesmos e principalmente com todos aqueles irmãos e irmãs que nos cercam. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de um assunto bem interessante trazido nas questões 536 até 540 do Livro dos Espíritos, que é sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na parte 2ª, no capítulo 9, vem fazer ou trazer os questionamentos aos espíritos amigos, benfeitores espirituais, nessas questões que tratam de como se processam as ações dos espíritos nos fenômenos da natureza. Mas antes da gente começar a conversar a respeito das questões, comentar a respeito dessas questões, eu queria falar um pouquinho para todos a respeito de uma personalidade espiritual que muito vem dando contribuição valorosa a todos nós espíritas, à doutrina espírita de um modo geral, através de suas obras, de seus livros, que foram psicografados pelo médium João Nunes Maia. E essa figura, minha gente, chama-se Fernando Miramês de Olivídeo. Ele era um espanhol que chegou ao Brasil por volta do ano de 1649, a convite do rei da Espanha. Ele é o guia espiritual, foi o guia espiritual de João Nunes Maia, e que se manifestou a primeira vez lá na União Espírita Mineira, no ano de 1958. O Espírito Miramês, quando esteve entre nós, chegou a doar todos os seus bens na terra e se tornou conhecido por índios e negros aqui do nosso país como o Pai Branco, o Homem de Luz, o Homem que veio da luz. Ele tinha muito interesse sobre os povos e nações da terra e tinha grande carinho pelos índios e negros que viviam no Brasil. Ele continua dando uma contribuição muito grande ao Brasil através do trabalho realizado lá na Associação Sociedade Espírita João Nunes Maia. Dentre alguns livros psicografados, na caneta do nosso irmão João Nunes Maia e com a inspiração do nosso irmão Miramês, a gente tem obras como Maria de Nazaré, Francisco de Assis, Segurança Mediúnica e Cura-te a ti mesmo. É uma contribuição muito boa, muito valorosa que esse espírito dá para nós e que culmina também ainda com os comentários que são feitos por ele a respeito das questões do Livro dos Espíritos e que nós encontramos na internet. O Livro dos Espíritos comentados por Miramês. Esses comentários eles foram extraídos da coleção Filosofia Espírita, que é composta por 20 volumes. E de autoria dele, de Miramês, psicografado por João Nunes Maia, e foi editado pela editora espírita Fonte Viva. É uma contribuição maravilhosa que Miramês traz para a gente na sua lucidez em relação aos questionamentos e comentários que os espíritos benfeitores amigos trouxeram nas respostas que nos foram dadas às indagações de Kardec. Mas vamos comentar agora as questões, trazer as questões, os comentários dos benfeitores espirituais, as respostas que eles deram para Kardec a respeito do assunto e comentar um pouquinho a respeito do comentário, o comentário que Miramês nos traz para que a gente possa ter mais clareza, mais lucidez em relação às respostas que os benfeitores nos deram. Na questão 536, Kardec perguntou aos benfeitores espirituais: são devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial
os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Os benfeitores amigos responderam assim: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Kardec ainda questiona, com base nessa resposta, na questão 536, objetivam sempre o homem esses fenômenos? E eles responderam assim: às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E ele ainda indaga aos benfeitores espirituais, o nosso irmão Kardec indaga na questão 536b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Kardec pergunta, questiona, se eles não têm essa capacidade de acalmar, agitar ou dirigir os fenômenos da natureza. E eles responderam, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então Deus se utiliza dos benfeitores amigos espirituais, se utiliza de outros espíritos, de espíritos de outra natureza, para que os fenômenos naturais possam ser dirigidos, controlados. Sobre esta questão, o espírito Miramês nos diz o seguinte em Os Espíritos e a Natureza. Vejam como é interessante o comentário do Miramês. Tudo é programado por elevados espíritos agentes de Deus, para dar cumprimento às leis de justiça e ao processo de despertamento das criaturas. Quando os homens não fazem guerra, a natureza faz, motivando o despertamento das almas para as coisas espirituais. Vejamos o que nos ocorre neste momento em que a pandemia tomou conta do nosso planeta, onde está havendo um movimento mundial para lutar, uma guerra, estamos travando uma verdadeira guerra contra o inimigo invisível. Será que se essa pandemia não tivesse acontecido, coisas piores não teriam acontecido ao nosso planeta, à raça humana? Miramês complementa as questões 536A e B dizendo assim, Deus não exerce ação direta, mas pelos canais dos seus agentes, que são os espíritos, aos quais pode chamar engenheiros siderais ou como queira chamá-los, desde que as designações sejam referentes a espíritos de alta linhagem, que tudo conhecem com precisão, o que lhes possibilita dominar a natureza. Então Deus se utiliza de seus filhos, dos espíritos benfeitores espirituais amigos que se encontram em uma condição muito mais elevada do que nós, para também dominar os fenômenos da natureza, fazendo com que, através desses fenômenos, aconteça a renovação da própria natureza e, consequentemente, a renovação daqueles que fazem parte do planeta, através das reflexões e, por que não dizer, das dores e sofrimentos pelas quais passamos. A questão 537, Kardec faz uma relação muito interessante a respeito desses benfeitores amigos espirituais, esses espíritos que controlam esses agentes da natureza, com a antiga mitologia. E ele pergunta assim, a mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? E aí os benfeitores responderam, tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade.
E Kardec aproveita a resposta e faz uma outra pergunta. Poderá então haver espíritos que habitam o interior da Terra e presidem aos fenômenos geológicos? E os benfeitores responderam assim: tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e compreendereis melhor. Nós não temos ainda discernimento, capacidade, entendimento para sabermos como agem esses espíritos sobre os fenômenos da natureza, trazendo as consequências para todos nós que sofremos com essas ações ou precisamos interagir com essas ações. Sobre o assunto, Miramês fala lá em Os Deuses. Certamente que não existem deuses. Os antigos classificavam os espíritos, agentes de Deus, como sendo deuses menores, por não compreenderem a lei do Senhor, manifestando-se em tudo e garantindo a vida por onde quer que seja. Então, assim, desde longas épocas, desde muito tempo atrás, a gente ainda não tinha compreensão suficiente para entender a ação dos espíritos sobre nós, sobre os fenômenos da natureza. E aí, de acordo com as nossas percepções, de acordo com as nossas informações, com aquilo que nós já tínhamos assimilado, a gente foi atribuindo aos fenômenos da natureza, o controle, o gerenciamento dos fenômenos da natureza a determinados deuses menores que agiam em nome do Senhor. E Miramês continua dizendo assim, os espíritos que presidem os fenômenos geológicos não precisam habitar o interior da Terra, como muitos pensam. Para tal objetivo, esse trabalho é feito pela força do pensamento, por manipulações de fluidos que são colocados neste ou naquele lugar e que a química se encarrega de fazer manifestar. Todos esses fenômenos são vigiados pela força divina, que permite ou não a sua realização. Então, os benfeitores amigos espirituais, os espíritos celestes, os espíritos comandados por Deus, se utilizam da manipulação de fluidos para gerenciar ou fazer acontecer os fenômenos naturais. É como se eles manipulassem o fluido cósmico universal para que esses fenômenos acontecessem. E diz Miramês ainda, em torno de ti, dentro de tua casa, no teu trabalho e mesmo no teu lazer, se encontram muitos espíritos te vigiando, te ajudando e por vezes te perseguindo de acordo com a tua índole. Nós somos criaturas rodeadas por espíritos. E eles estão sempre a nos amparar ou a nos vigiar. E dependendo de nossa índole, nós vamos receber o quinhão do bem ou do mal, de acordo com aquilo que estejamos construindo em nossas vidas. Deus, o supremo mandatário do universo, comanda toda a vida, onde ela palpita, usando dos seus filhos para o co-comando de todas as coisas, sem que ele perca de vista o cinetismo cósmico. Nós somos filhos de Deus, agentes também da criação. A mãe que carrega o filho durante 9 meses em seu ventre, que foi gerado através do espermatozoide humano, é tanto a mãe como o pai, nós, homens, somos agentes da criação nesse momento, contribuindo materialmente para que um novo espírito, filho de Deus, venha a reencarnar em nosso planeta. Nós também somos utilizados por Deus como agentes de sua criação. Questão 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Os benfeitores amigos disseram que foram ou que serão. Então, assim, Deus não dá privilégios aos seus filhos. Todos nós temos a possibilidade de contribuirmos com Deus para a execução das tarefas que nos são oferecidas. Nós somos, os espíritos são, foram e serão sempre utilizados pela vontade do Pai para a construção das coisas, para a realização das coisas.
E Kardec, na questão 538A, pergunta assim: pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? E eles responderam: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Quanto mais materializados nós formos, nós, ainda assim, somos agentes contribuidores de Deus nosso Pai na execução de tarefas que são gerenciadas pelos espíritos amigos benfeitores espirituais. E é assim que a lei do amor se manifesta em toda a sua plenitude, quando Deus oportuniza a todos nós a possibilidade de nos tornarmos agentes criadores, agentes do bem, contribuindo favoravelmente sempre para que o bem se instale em nossas vidas e na vida do planeta como um todo. E Miramês, sobre essa questão, sobre a questão em relação a natureza desses espíritos, se são diferentes ou não, se são privilegiados ou não, ele diz assim para a gente: os espíritos que são agentes de Deus nas lavouras são os mesmos que trabalham nos mares, na terra, nas matas e nos demais reinos da natureza. Por vezes, eles operam mudanças de posições, quais os homens na terra, para armazenar experiências, mas no fundo são os mesmos espíritos que levaram o toque do Criador. Inúmeros espíritos trabalham na natureza mostrando Deus em todos os seus contornos. Então Deus, que se utiliza dos espíritos benfeitores espirituais para trabalharem na natureza, mostra para nós das grandes possibilidades que todos nós temos de nos tornarmos também agentes da criação. Questão 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? E os benfeitores responderam a Kardec: eles reúnem-se em massas inumeráveis. E o comentário do nosso irmão Miramês: as tempestades são forças renovadoras que limpam a atmosfera, para que a vida se esplenda com mais segurança e os espíritos encarregados disto saibam dosar seus valores, de modo a servir à humanidade. Mas muitos dos espíritos que trabalham nesta renovação são inconscientes dos fatos, assim como o servente e o pedreiro não têm consciência das leis que garantem o aprumo do prédio. Nos trabalhos espirituais, muitas vezes, nós não temos a ideia de como estamos sendo utilizados como instrumentos de Deus para a realização das coisas. É como quando a gente vai amparar ou consolar alguém que se encontra angustiado, triste ou melancólico. De nossa mente, de nossa boca, saem palavras que nem nós mesmos sabíamos que éramos capazes de dizer. São os benfeitores amigos espirituais nos auxiliando, nos favorecendo, para que a gente possa, muitas vezes, auxiliar a um irmão, sem nem ao menos sabermos que aquilo estamos fazendo. Muitas vezes um olhar, um sorriso pode melhorar o dia de alguém que está precisando daquela energia positiva, vibracional positiva, para se reanimar. Miramês continua dizendo assim: os trabalhos para os espíritos em um planeta como o nosso, onde vivemos encarnados e desencarnados, requer muita ação dos espíritos superiores e mesmo inferiores. Ao passo que, se a Terra já tivesse alcançado mais um grau na escala dos mundos, o serviço diminuiria para todos nós devido à harmonia dos pensamentos de todos, o que contribuiria com as nossas operações em favor dos que ainda se encontrassem no mundo. À medida que nosso planeta for evoluindo, menos trabalho nós vamos dar aos benfeitores espirituais. Menos ação e intercessão dos espíritos inferiores acontecerão sobre nós.
E assim o planeta vai pouco a pouco se melhorando, se regenerando e dando essa contribuição mais positiva, sem que a ação de espíritos menos felizes possam trazer para nós, dar para nós tanto trabalho, tanto material como espiritualmente. E a questão 540, gente, é uma questão de uma resposta bem longa. Kardec perguntou: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Os benfeitores espirituais responderam assim: uns sim, outros não. E eles fazem uma comparação. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo às suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. E continua o nosso irmão Miramês. Uma pausazinha aqui. Continua Miramês. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Então, desde o átomo até o arcanjo, nós somos seres, criaturas de Deus, evoluindo pouco a pouco, passo a passo, e dando aqui e acolá a nossa contribuição para que a vontade de Deus nosso Pai possa se estabelecer, inclusive sobre os fenômenos da natureza. Muitas manifestações espirituais acontecem de acordo, inclusive, com a carga material que nós carregamos, para que aquelas entidades apareçam, como acontecia com o nosso irmão Peixotinho, e que a gente pode ver vários documentários ou várias reportagens a respeito do assunto no próprio YouTube, onde você tem imagens de fotos na qual os fenômenos de materialização são fotografados, investigados e comentados para todos nós. Nós, ainda espíritos imperfeitos, podemos dar sim nossa contribuição, até mesmo para a humanidade inteira, na medida em que nos propormos a auxiliar a Deus nosso Pai como agentes de sua criação. E Miramês, sobre esse questionamento, ele fala sobre o conhecimento de causa. E ele diz assim: os espíritos que têm conhecimento de causa são poucos na direção de todos os acontecimentos. Porém, Deus está sempre operando em todas as causas, para que os efeitos estejam ligados a elas pela lei de ação e reação, que é uma lei justa. É nesse entender que os grandes santos beijavam a terra, as flores, os animais, as águas, os alimentos e o próprio ar, como sendo seus irmãos, circulando na criação, dando e esplendendo vida. Somos agentes também da criação. E Deus nosso Pai nos faculta a possibilidade de estarmos junto a Ele, desde que estejamos em perfeita harmonia e sintonia com os benfeitores espirituais do universo, contribuindo favoravelmente para a ajuda
inclusive aos fenômenos na natureza. Diz Miramês ainda: os espíritos a que hoje chamas de inferiores, amanhã serão superiores. Os que hoje obedecem ao comando de seus irmãos maiores, no porvir irão comandar. Os valores são iguais em todos nós, porque Deus é justiça e, mais ainda, é amor. A doutrina que abraçamos vem nos revelar o máximo que podemos suportar e a vida dá a cada um segundo as suas necessidades. Foram essas as questões que nós viemos comentar a respeito daquilo que o Livro dos Espíritos nos traz, das questões 536 a 540, contidas na parte segunda do Livro dos Espíritos, lá no capítulo 9. Que nós possamos aproveitar todos esses entendimentos que a doutrina espírita nos traz a respeito dos fenômenos da natureza, a respeito da contribuição, consciente ou não, de nós espíritos sobre esses fenômenos, a respeito da vontade de Deus e da bondade do Pai, em relação ao que possamos construir de positivo para nós, contribuindo também com Deus, em nome de Jesus, para o fortalecimento e a ampliação de nossos conhecimentos a respeito de nossas possibilidades evolutivas. Que Deus possa abençoar a todos nós, aos queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Ermelinda Lopes, nossos votos de muita paz, de equilíbrio, de harmonia, e que Deus possa sempre estar nos amparando, nos abençoando em nossos melhores propósitos. Que Deus nos abençoe.